Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Matriz de Santa Rita, hoje a liturgia da Divina Misericórdia, e ela não poderia ter outra coisa no centro que não fosse a reconciliação, que não fosse o perdão. Uma coisa que é tão cara a Deus e às vezes tão difícil para nós. E na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, ali nos é mostrada a comunidade primitiva, aqueles primeiros cristãos, aquelas primeiras pessoas que na face da terra aceitaram Jesus. E a palavra mostra uma comunidade fraterna, uma comunidade preocupada uns com os outros, uma comunidade que se reúne em oração e na Santa Missa, porque a expressão fração do pão, desde os princípios, é a Santa Missa. Uma comunidade que vive a partilha, uma comunidade que vive o serviço, uma comunidade que nós poderíamos dizer algumas palavras que talvez vocês não entendam, mas que teria assim, didascalia, que é a palavra de Deus, a liturgia, que é o culto, a koinonia, que é a comunhão, a martiria, que é o testemunho, e a diaconia, que é o serviço à vida, o serviço à vida uns para com os outros. E vejam bem, meus irmãos, que aqui eu me lembro, para a gente poder até fazer uma comparação e entender o retrato desta comunidade. Mais do que orar com palavras, eles oravam com a vida. E é isso que falta para nós hoje, porque às vezes nós temos muitas novenas, muitas devoções, muitas coisas que fazemos com a língua, com a boca, mas não oramos com a nossa vida. Eu lembro aqui, os mais antigos como eu vão lembrar, vamos situar-nos numa comunidade rural antiga. Quem aqui já morou numa comunidade rural sabe o que é isso. Lá na roça tinha geralmente uma capelinha, uma igrejinha, onde às vezes o padre ia uma vez por mês, ou lá de vez em quando, celebrava a missa. Mas aquela comunidade mantinha viva, eles se reuniam para rezar o terço, se reuniam para fazer as festas de São João, de São Pedro, de São Paulo. E ali naquela comunidade pequena, todos eles conheciam uns aos outros. Era impossível dizer que você não conhecia o vizinho da fazenda, do sítio da esquerda, que ficava às vezes a 5, 10 quilômetros. Hoje a gente não conhece nem quem mora do nosso lado, mas eles conheciam. Eles sabiam das necessidades uns dos outros. Quando uma mulher ia dar à luz, se ela não tinha uma mãe, uma irmã mais velha, alguma das vizinhas ia ficar lá junto com ela, para ajudá-la naquele momento. Quando se tinha colheita, às vezes a pessoa sozinha não dava para colher tudo, fazia-se um mutirão, então juntava todos da comunidade e iam lá para aquela fazenda fazer a colheita, não cobrava nada de ninguém. E fazia até uma festa, uma confraternização ali para colher. E depois ele tinha que pagar o dia, como diz o outro, ele ia lá na colheita do outro. A fraternidade, coisa bonita. Eu me lembro que quando se matava um porco, por exemplo, quando se fazia pamonha, por exemplo, se pegava, não tinha sacolinha, porque não tinha supermercado, não tinha tapaué, era nos caldeirãozinhos, nos latãozinhos de alumínio, e aí se punha a linguiça, se punha um pedaço do pernil, e a criançada saía, cada um com 3, 4 baldinhos, e levava para a comadre Gerarda, para a comadre Maria, para a comadre Priscila, para a comadre não sei o quê. A gente saía distribuindo carne para a vizinhança toda. Uma pessoa matou um porco, todos comiam carne. E a gente não trazia de volta, como se cobra tapaué hoje, não trazia a vasilhinha de volta. Porque a pessoa que recebia a vasilha falava assim, não pode voltar vazio, tem que colocar alguma coisa dentro. Depois eu levo. E depois pode ser que vinha alguma coisa dentro daquilo lá. Vinha um bolo, vinha alguma coisa dentro. Era fraternidade. Quando um ficava doente, todo mundo sabia visitar. Então, esse é o retrato da comunidade cristã primitiva e que nós perdemos no tempo, mas que a gente precisa voltar a este primeiro amor. São Pedro, na segunda leitura, ele vai nos falar que o sofrimento nos ensina a amadurecer, nos ensina a crescer. Então nós devemos olhar para Cristo na cruz, na sua paixão,
para lembrar que se ele ressuscitou como nós estamos comemorando, foi porque ele passou pela via crucis. E hoje nós temos muitas pessoas que querem ressuscitar, mas não querem morrer, não querem passar pela via dolorosa. E nós precisamos passar pela via dolorosa. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Depois, nós chegamos ao Evangelho, e como eu disse para vocês, o centro desse Evangelho é a reconciliação, é o perdão. E ele é dividido em duas partes. A primeira parte, vocês vejam, o primeiro dia, ou seja, domingo passado, é o domingo da ressurreição. No dia que Jesus ressuscitou, ele já apareceu para os apóstolos lá no cenáculo à tarde. A leitura diz, ao anoitecer, quer dizer, era tardezinha, estava anoitecendo. Jesus entrou e disse, a paz esteja convosco. E a leitura diz que Tomé não estava lá. Mas naquele momento, Jesus, sabendo que Tomé não estava ali, e ele sabia que os apóstolos iam falar para Tomé, e quando os apóstolos dizem para Tomé, vimos o Senhor, Tomé vai dizer, como muitos de nós às vezes dizemos, eu não acredito. Se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a mão, eu não vou acreditar nunca. Então, às vezes, as pessoas que estão fora da igreja, quando nós falamos dos milagres, das bênçãos, das curas que acontecem aqui dentro, que acontecem na igreja de Cristo, a pessoa não vai acreditar, porque ela não está aqui dentro, ela não está vendo, ela não está experimentando esta bênção do Senhor. E vejam bem, que a segunda parte do Evangelho vai dizer assim, 8 dias depois, hoje, domingo seguinte, eles estavam reunidos de novo, no mesmo lugar, e Jesus entra de novo, sem que as portas se abrissem, porque ele estava ressuscitado, porque ele é Deus, para até provar que ele está acima da matéria. Jesus entra e diz novamente, a paz esteja convosco. E ele olha para Tomé, e ele chama Tomé e diz, vem aqui, toca o teu dedo aqui. E Tomé faz a mais bela profissão de fé. É como que cair de joelhos diante de Jesus e dizer, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Mas Tomé nos dá uma lição. A dúvida de Tomé permitiu essa profissão de fé. E nós muitas vezes também, às vezes, ficamos na dúvida e não perguntamos. Eu faço uma comparação, imaginem vocês na sala de aula, né? O professor explica, vira para a sala de aula e diz, entenderam? Todo mundo quietinho, cara de paisagem. Mas tem uns lá que não entendeu nada, mas pensa assim, eu não vou levantar a mão, porque senão vão me chamar de burro, vão falar que eu não entendi uma coisa tão simples. Assim também é na igreja, às vezes uma pregação, uma catequese, um ensino, uma palestra na igreja, a pessoa que está ali, vocês entenderam? Falando lá da catequese, todo mundo fica lá, hã? Porque tem vergonha de levantar a mão e falar, o que é que vão falar de mim? Tem um ditado chinês que diz assim, quem pergunta pode ser burro por 1 minuto. Quem não pergunta pode ser burro a vida inteira, ser ignorante a vida inteira, porque não vai esclarecer a dúvida. E Tomé não teve medo de dizer, eu não acredito. Ele foi verdadeiro, ele foi sincero, e por isso ele fez esta belíssima experiência com Jesus. Meus irmãos, e Jesus vai olhar para eles, aqueles que fugiram na hora da cruz. Jesus vai olhar para aquele que negou 3 vezes. Jesus vai olhar para aquele que duvidou da sua ressurreição. E ele vai soprar sobre eles o Espírito Santo. Então, quando você pensar no seu defeito, quando você pensar no seu pecado e achar que Deus não vai soprar sobre você o Espírito Santo, lembre-se disso. Ele é misericórdia. E ele soprou sobre os apóstolos e disse, recebei o Espírito Santo. E naquele momento Jesus instituiu o sacramento da reconciliação. Porque ele vai dizer, a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoar, os pecados não serão perdoados, serão retidos. Então, Jesus dá autoridade para os apóstolos. Ora, meus irmãos, quem são os apóstolos? Todos eles já morreram. Como é que a gente ia confessar hoje? Então, vamos para o inferno. Mas não,
os apóstolos têm sucessores, e os sucessores dos apóstolos são os bispos. E os bispos, então, delegam para o sacerdote, o padre, para que o padre possa também atender a confissão e cumprir esse mandato de Jesus. Eu acho que tem gente que devia rasgar essa página da Bíblia, porque não acredita na confissão. E até zombam de nós. E quando zombar de você, você vai dizer, olha, dá uma olhadinha no Evangelho de São João aí, o que aconteceu quando Jesus aparece ressuscitado para os apóstolos. Não foi a igreja que inventou, foi Jesus que instituiu. E eu até, de maneira, pode ser até parecer chula, mas eu fico pensando às vezes, né? Tem aquele famoso ditado que as pessoas dizem, eu confessar com padre, comedor de feijão que nem eu, pecador que nem eu. Então eu acho que você não deveria ir no dentista, se o dentista tiver cárie. Você não deveria ir no médico, porque o médico fica doente também. Você não deveria ir no médico, porque ele cuidou da mãe dele e a mãe dele morreu. É assim que funciona? Não. O sacerdote é o canal da graça, que Deus usa para trazer até nós a sua misericórdia. O padre pode ter o defeito que tiver, mas a bênção dele, o sacramento que ele fizer, isto está sacramentado por Jesus Cristo. Vocês já ouviram fazer uma comparação aqui, eu vou repetir. Vou repetir, para aqueles que às vezes duvidam de alguma sacramental ou de algum sacramento. Imaginem vocês saindo aqui, se Deus quiser não vai acontecer, mas saindo aqui da missa da Santa Rita, o policial dá um sinal para você parar o carro. Aí você para o carro, aí o policial pega documento, aí você entrega o documento, a sua carta está vencida e você esqueceu de olhar. Aí você vai lembrar, misericórdia, Senhor. Aí o policial falou, infelizmente, vou ter que multar e etc e tal. Aí você vira policial, você não pode me multar, a tua multa não tem valor, porque eu conheço você, você é um pau de galinheiro, você trai a sua esposa, você é ladrão, você não sei o que, a sua multa não vale. E o policial fala, estou fazendo aqui, ó. Essa multa vale ou não vale? Vale ou não vale? Vale. Pode ir até o Supremo Tribunal que não derruba. Porque o poder do policial não é dele, é do Estado. O poder do sacerdote não é dele, é de Jesus Cristo, é da igreja. E a gente precisa entender isso, para tirar essas dúvidas. Então, quando nós falamos da misericórdia de Deus, ela vem até nós por este canal. Então, que nós possamos pedir hoje, para que Deus nos dê, assim como deu a Tomé. Porque Jesus depois vai dizer uma coisa belíssima ainda. Felizes os que creem sem terem visto. Somos nós. Nós não vimos a ressurreição. Nós não vimos Jesus aparecer para nós no cenáculo. Nós não vimos Jesus na beira da praia. Nós não vimos Jesus caminhando para Emaús conosco. Mas nós cremos. Então ele está dizendo, felizes aqueles que creem sem terem visto. Olha que bonito. E para concluir, lembrar, como o padre no início da Santa Missa dizia, hoje nós celebramos no mundo inteiro a festa da misericórdia. É o domingo da misericórdia. E brevemente falando, quem quiser aprofundar, existe o Diário de Santa Faustina, que é assim mais ou menos, vocês podem ler, a internet está cheia de coisa lá para vocês lerem. Mas, lá no final da década de 20, do século passado, início da década de 30, uma freira chamada Faustina Kowalska, na Polônia, ela começou a receber revelações de Jesus Cristo. E quando ela disse para as irmãs do convento que Jesus estava falando com ela, vocês imaginam, né? As irmãzinhas olharam para ela, a Faustina pirou. A Faustina está doida, Jesus está falando com ela. Ela está louca. E ela foi desprezada, ela foi humilhada, mas ela foi fiel. E aí, lá naquele momento, Jesus pede para Santa Faustina que ela pedisse para que a igreja instituísse a festa da misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Ela pensou, como ninguém está me escutando? Nem as minhas irmãs de convento acreditam em mim. Como é que a igreja vai acreditar? Mas Jesus continuou revelando coisas para Faustina. E 3 coisas belíssimas que Jesus revelou para Santa Faustina. A novena da misericórdia que nós fizemos, encerrou ontem.
O terço da misericórdia que nós rezamos hoje, e Jesus revelou para Santa Faustina esta imagem dele, com os raios da água e sangue que brotam do lado aberto dele, e com a sua mão dando a bênção. E ela que falou para o pintor como é que era, que ia pintando isso. Vejam vocês, também Santa Faustina escreve, ela profetiza o Papa São João Paulo II, quando ela diz que da Polônia iria sair uma fagulha para dirigir a igreja. Gente, Santa Faustina morreu na década de 30. E quando ela morreu, esqueceram de tudo. Esqueceram da devoção, da novena, pegaram os escritos dela, puseram tudo numa gaveta, pegaram o quadro, jogaram lá no porão, no lugar mais fundo lá. A igreja proibiu, era proibida a devoção à Divina Misericórdia. E isso foi muitas décadas. Até que o bispo de Cracóvia, chamado Karol Wojtyła, autorizou na diocese dele a devoção a Jesus Misericordioso. E é esse homem, Karol Wojtyła, que depois se torna Papa São João Paulo II, ele vai beatificar, ele vai canonizar Santa Faustina, e depois ele vai, na canonização de Santa Faustina, instituir, no ano 2000, a festa da misericórdia, do jeitinho que ela pediu, no segundo domingo da Páscoa. É ou não é uma profecia de Deus? É ou não é? Depois de tantos anos. E aí, ele como Papa, autoriza essa devoção para o mundo inteiro. Então, em qualquer país do mundo que você for, você vai encontrar esse quadro. Em qualquer país do mundo que você for, você vai ver pessoas rezando o terço da misericórdia, fazendo a novena da misericórdia. E São João Paulo II foi um dos grandes devotos da Divina Misericórdia. E vocês sabem que dia que São João Paulo II morreu? Ele morreu nas vésperas, quando se celebra a liturgia das vésperas da festa da Divina Misericórdia. Olha, não é coincidência não, gente. É Deus querendo mostrar para nós que Ele está disposto a derramar a sua misericórdia sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E isso não é tão difícil de nós imaginarmos assim. É só você parar e pensar agora. Eu até pediria que nós trouxemos, como o padre lembrou, muitos acolhidos da comunidade Divina Misericórdia, muitos irmãos da comunidade que cuidam dos acolhidos. Talvez você esteja estranhando aí do seu lado alguém com andador, alguém na cadeira de roda. São os nossos acolhidos que nós cuidamos. São os irmãos que cuidam. Isso é misericórdia de Deus. E é pela misericórdia que nós fazemos isso. Então eu te convido neste momento a fechar os teus olhos agora. E que você pudesse pensar nas tuas misérias, porque a palavra misericórdia vem de miséria que se junta ao coração de Jesus, cordis, miserere cordis. Então que você fechasse os teus olhos e pensasse nas tuas misérias. Eu não sei qual é, mas você sabe as tuas misérias. Você sabe as misérias que você traz dentro do teu coração, da fofoca, da mentira, da maledicência, as misérias do roubo, do furto, as misérias do adultério, da traição, as misérias da prostituição. E que você possa nessa missa de hoje mergulhar todas essas misérias no coração misericordioso de Jesus, para que Ele possa lavar, para que Ele possa purificar o teu coração, e que você possa ficar em pé e cantar assim conosco para encerrarmos esta nossa reflexão. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Mais uma vez. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia.